Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês como realizar uma conta de subtotais quando você recebe uma planilha, por exemplo, como essa, com vários grupos de informações e divididos por região, por exemplo, e você tem aqui os valores, você quer fazer um subtotal, né, e no caso aí é esporádico, porque pode ter 3 linhas aqui, 4 linhas aqui, 3 aqui, e de repente até os valores podem estar em colunas diferentes, como é o caso aqui. Como é que você lidar com uma planilha dessa para você criar os subtotais aqui, de forma que se você criar mais uma linha aqui ou apagar uma linha aqui, ele já some nos totais aqui, nos subtotais. Tá? O que eu quero mostrar aqui é como fazer isso, né? Vou fazer passo a passo para que você tenha um resultado final como esse, por exemplo, onde eu tenho aqui os valores, ele mostra aqui o subtotal desse valor. Então vamos supor que aqui nessa região, dessa região, né, se eu, nessa região, por exemplo, eu coloque mais uma linha, né, norte 30 do 10, à vista, e vou somar aqui 10. Automaticamente ele já sabe que o subtotal aqui é 512 e está relacionado a esse grupinho aqui. Né? Como é que a gente consegue fazer isso? Então eu vou mostrar passo a passo, né, desde o início aqui, como é que a gente faz isso. Tá? O primeiro passo, tá? Como eu tenho duas colunas de números aqui, o primeiro passo é verificação dos valores. Tá? Então como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma fórmula, tá, para verificar se a coluna C ou a coluna D, qual delas contém o valor, e colocar esse valor aqui. Para isso eu fiz a seguinte fórmula. Eu fiz um C, né, uma condição. Então a primeira condição é enum, é uma fórmula, uma função do Excel, né? Enum o quê? C3, ou seja, eu estou verificando se a célula C3 é um número ou não. Se é número, ele vai colocar o próprio número aqui. Se não for, né, se não for verdadeiro, ele vai fazer uma outra verificação se é num também o D3, e se for, ele vai colocar o D3 aqui. Se nenhum dos dois forem verdadeiros, ele vai colocar aqui aspas duplas, que significa colocar um valor em branco. Tá? E eu fecho aqui o meu parênteses. Tá? Então aqui ele verificou que existe número aqui, e existe número, não existe aqui, mas existe aqui, ele colocou aqui. Se eu arrastar essa fórmula até a última célula aqui do meu conjunto, ele vai mostrar somente os valores, né? Tá vendo aqui? Ele pegou também o D e colocou. Então o que eu fiz? Eu alinhei todos os números numa mesma célula, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então o primeiro passo foi esse, alinhar esses números numa única coluna. O segundo passo, eu vou verificar se esta linha em questão é uma linha de subtotal ou não. Então, como é que eu faço isso? Uso vou fazer uma verificação através da forma enum novamente, e não enum. Só que eu vou fazer isso usando uma função e, ou seja, ele vai colocar verdadeiro aqui, né, somente se. Aqui estou testando. Eu vou até colocar aqui para baixo aqui para ficar melhor. Estou testando aqui se a minha célula G2 é número e se a minha célula G3 não é número. Então aqui não é número. Então eu estou fazendo uma validação que se ele vai colocar verdadeiro aqui somente se aqui for um número e aqui não for um número. Nesse caso eu não consegui essa condição, então ele colocou falso. Se eu arrastar isso para baixo, repara que ele colocou verdadeiro aqui. Por quê? Porque esta aqui é número e esta aqui não é número. Então, se eu arrastar isso aqui para baixo, tá? Ele vai mostrar, vou até pegar mais um aqui, vai mostrar somente os valores verdadeiros aqui, aonde eu tenho a condição de um número
na linha de cima e não em nenhum número na linha de baixo, ok? Então esse foi o segundo passo, que é a verificação de qual local eu vou colocar o meu subtotal. Tá? O terceiro passo é criar um grupo, né, com os números relacionados a cada um dos subtotais. Tá? Para isso, eu vou fazer uma forma condicional novamente. Eu estou colocando aqui se o H3. Tá? Antes de fazer essa fórmula, eu vou mostrar que eu coloquei aqui no início aqui oculto. Oculto não, eu coloquei em branco o número 1 aqui. Só para iniciar, só para a gente ter uma referência. Então aqui eu estou colocando o quê? Que se o H3, tá? Que é esse, for igual a falso, então eu vou colocar o I2. Então aqui é falso, eu vou colocar esse número. Se não, se ele for verdadeiro, eu vou fazer o I2, né, que é a linha de cima, mais 1. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, ele vai arrastar o I. Como eu não fiz uma referência absoluta, eu fiz relativa, ele vai fazer a mesma coisa com o I3. Vai manter o número 1 aqui. Se eu arrastar isso aqui para baixo, tá? Reparem que ele tem lá 1, e aqui ele já colocou 2. Tá? 2, e aqui ele colocou 3. Tá? Eu fiz isso somente para que os valores sejam agrupados em, né, um número específico. Não importa aqui se eu estou com 2 aqui junto com o de baixo, onde é verdadeiro o 3 aqui com o de baixo, porque na fórmula a seguir, né, o próximo passo, a gente vai resolver isso. Tá? Então, revisando aqui, alinhei os números numa mesma coluna, indiquei qual a linha que contém onde deve estar o subtotal e agrupei os números, né, os valores aqui em números. Tá? Quarto passo, exatamente o subtotal. Então aqui, como é que é a forma para o subtotal? Eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa eu vou validar, né, nesse primeiro grupinho aqui, eu estou validando, né, se o valor aqui é verdadeiro ou falso. Então, né, se o H3 é diferente de verdadeiro, no meu caso aqui eu vou colocar aspas duplas aqui 2 vezes para ele não colocar nada. Então ele não coloca nada aqui porque ele sabe que já que é falso. Tá? Então essa primeira parte eu estou validando aqui que ele não é um valor. Agora, desculpa, que ele não é uma linha do subtotal. Agora, se ele é verdadeiro, né, aí eu entro com a fórmula soma C. A fórmula soma C, ela vai fazer o quê? Eu vou indicar na fórmula qual é o intervalo da minha verificação, né, porque uma soma C é uma condição, ele vai somar somente C, né? Então aqui é o intervalo da minha verificação. Então eu estou verificando este grupo, tá? E estou indicando que eu quero que o critério seja o que? O I3 menos 1. O que é o I3? É esse valor menos 1. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu mudo o valor, ele vai para 2. Então eu estou indicando que eu quero que ele some nesse momento aqui somente o grupo 1. A mesma coisa aqui embaixo. Quando chegar aqui, eu quero que ele some o 3 menos 1, o grupo 2. Tá? E o que eu vou somar? Né? Eu vou somar os valores. Tá? Então aqui vocês podem verificar que ele somou aqui esses 3 valores. Se eu arrastar isso aqui para baixo, tá? Ele mostrou os subtotais. Nós podemos até fazer um teste. Se eu escrever algo aqui, e colocar aqui, reparem que aqui eu tenho 455. Se eu colocar aqui o valor 1 nessa célula, ele tem que mudar o valor para baixo. Eu vou até marcar aqui e colocar o valor mais o número 1. Então eu venho aqui, coloco 1. Reparem que ele já colocou 456 na célula de baixo. Se eu apagar, tá, ele vai voltar para a linha de cima, colocando o subtotal. Ok? Depois o que eu fiz foi simplesmente marcar estas células, tá,
e, clicando com o botão da direita do mouse, ocultei as colunas, tá? E aí eu cheguei neste resultado, tá? Então, quando vocês receberem uma planilha na qual existem vários valores agrupados e valores em colunas diferentes, vocês podem seguir esses passos para automatizar o valor do subtotal, tá bom? Bom, pessoal, esse é um vídeo aí da página XL Strategy, que eu mantenho na internet. Também vocês podem acessar pelo Facebook para obter mais informações e dicas sobre o Excel. Esse vídeo é sobre o subtotal esporádico e eu espero que vocês tenham aproveitado. Ok? Obrigado.